Quero convidar você também a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40. Lucas, capítulo 8, verso 40. Nós vamos estudar aqui uma história, um dos milagres de Cristo, um dos tantos lindos milagres de Cristo. Nós vamos estudar nesse momento. E eu creio que tem muito a ver o que aconteceu aqui nesse episódio, com o que está acontecendo conosco também, na minha vida e na sua vida. Eu creio que de alguma forma essa mensagem poderá lhe alcançar. E já rogamos ao Santo Espírito que possa direcionar a você, para que possa servir de lição para a sua vida de crescimento espiritual. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, verso 40. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma prece. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, nesse momento iremos abrir a Tua Palavra, iremos estudá-la, Senhor. Que o Santo Espírito possa nos conduzir na compreensão e no entendimento. E que assim, ó Senhor, possamos ser impressionados por ela, a ter uma mudança de vida em direção a Cristo Jesus. Nos abençoe e nos guarde, abençoe essa programação, abençoe toda a equipe aqui de louvor, a equipe de transmissão, esses equipamentos e as pessoas que nos assistem em seus lares, em onde quer que estejam nesse momento. É que nós suplicamos, doce nome de Jesus. Amém. Lucas 8, então, verso 40, diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Deixa aberto aí, nós vamos continuar. A Bíblia diz, ao regressar Jesus, significa que ele estava ali, saiu e retornou. Se você voltar alguns versículos, no próprio capítulo 8, você vai ver que Jesus tinha atravessado o mar da Galileia e tinha ido para o país vizinho, e ele havia aportado na praia junto a uma vila chamada Gadara. E lá naquela praia, próxima à vila de Gadara, no país de Decápolis, Jesus realizou um lindo milagre. Ele expulsou o demônio de um homem, o endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno, muitas vezes é conhecido assim essa história. Resumidamente, é aquele episódio em que esse homem que vivia no meio do sepulcro se aproxima de Cristo, e então os demônios falam por ele, e Jesus chega a perguntar qual é o nome dele, e os demônios respondem, legião, porque somos muitos, e após pedir autorização a Cristo, os demônios se dirigem aos porcos. E estando nos porcos, diz a Bíblia que os demônios conduzem os porcos ao penhasco, e do penhasco os jogam no mar, assim matando os 2.000 porcos. A população daquela cidade, proprietária dos porcos, vai até a praia, e ao ver aquela cena, o seu investimento, todo boiando, morto na praia, sabendo que for Jesus que autorizar, eles culpam Jesus. E eles não querem ouvir a Jesus. Eles falam que não querem saber do que Cristo tinha a falar para eles. E pedem a Jesus que possa ir embora. E Jesus vai. Jesus entra no barco e Jesus agora retorna para o outro lado da margem do mar da Galileia, onde antes ele estava. Então, o verso 40 está falando desse momento, quando Jesus, após esse milagre de libertação, mas após também ser expulso pelos moradores de Gadara, ele atravessa o mar da Galileia e chega agora de novamente do lado da Galileia. E aqui a Bíblia diz que havia uma numerosa multidão que o aguardava. Veja o contraponto. De um lado do mar, Jesus foi expulso pelos moradores, mas desse lado do mar, os moradores estavam sedentos e prontos para ouvi-lo. Continuando a leitura no verso 41, diz assim: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. A Bíblia fala muito pouco de Jairo. Jairo é pouquíssimas vezes mencionado na Bíblia. Ele é mencionado nesse episódio, no Evangelho de Marcos, Mateus também, quando repete essa história. A Bíblia não dá muitas informações sobre Jairo, mas as poucas informações que nos dá sobre Jairo, a gente pode montar assim um perfil de quem era aquele homem. Primeiro, a Bíblia cita o seu nome. Nem todas as vezes, nem todos os milagres, a Bíblia cita o nome da pessoa. Lembre-se que os evangelhos, os 4 evangelhos, eles foram escritos algumas décadas após esses acontecimentos. Esses acontecimentos, os milagres, a história descrita dos evangelhos, em especial o ministério de Cristo, ocorreu ali em torno do ano 30 ao ano 33, ali, mais ou menos naquele período. Foi mais ou menos o período, até o ano 30, melhor dizendo, foi o período em que os evangelhos acontecem, do ano 27 até o ano 30, mais ou menos. E os evangelhos foram escritos cerca de 3, 4 décadas depois disso. Por isso, muitas das histórias escritas não contêm o nome das pessoas. Muitas vezes não se lembravam. Olha, o evangelho de Mateus foi escrito por um discípulo, Mateus. O evangelho
de João foi escrito por um discípulo de João, pessoas que vivenciaram, presenciaram essas histórias. O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, que foi um companheiro de viagem de Pedro. E o Evangelho de Marcos é o resumo dos relatos de Pedro, por assim dizer, que Marcos ouviu e reuniu em seu livro. Mas o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, que não foi discípulo de Jesus. Lucas nem foi discípulo de Cristo, nem conviveu com os discípulos de Cristo. Embora ele viveu na mesma época, ele foi um companheiro de Paulo, Saulo de Tarso. Foi através da pregação de Paulo que ele se converteu, se tornou um companheiro de Saulo. E em determinado momento, mais ou menos 30, 40 anos depois da morte de Cristo, já convertido Lucas agora, ele resolve escrever 2 livros. E os 2 livros que ele resolve escrever é o livro de Evangelho dele, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos. Atos também escrito por Lucas. E no início do Evangelho de Lucas, ele diz que quando ele foi escrever esse livro, ele faz uma série de entrevistas, de pesquisa, para reunir os relatos, para então compor o seu Evangelho. Ele bebeu da fonte de Marcos, ele bebeu da fonte de Mateus, que eram livros já escritos antes do dele, mas ele também entrevistou pessoas. Então veja, quando Lucas escreveu o seu livro, cerca de 30, 40 anos depois desse fato ter acontecido, as pessoas se lembravam de Jairo, do seu nome. A Bíblia diz no verso 41 que Jairo ele era chefe da sinagoga. Então a gente começa a traçar o perfil. Jairo era alguém de destaque naquela cidade. Jairo era alguém que, mesmo 30, 40 anos depois, quando se falava desse milagre, as pessoas lembravam de quem era esse milagre. Era da história de Jairo, da menina de Jairo que nós vamos ver, da filha de Jairo. Porque Jairo era o chefe da sinagoga, e ao ser chefe da sinagoga, ele deveria ter pelo menos algumas características. Uma era a de liderança religiosa. Ao ser chefe da sinagoga, ele era uma espécie de primeiro presbítero, primeiro ancião da igreja, por assim dizer, da sinagoga daquela cidade. Então ele era um líder religioso. Para ser um chefe da sinagoga, você tinha que ter alguma condição social, você tinha que ser de uma família nobre, uma família mais abastada. Então Jairo era alguém de posses, Jairo era alguém de uma linhagem nobre, Jairo tinha um sobrenome conhecido e poderoso na cidade, por assim dizer. Então nós podemos identificar, Jairo era alguém conhecido, alguém de grande notoriedade, era alguém de influência na cidade, era alguém que vinha de família nobre, era um líder religioso. Por isso, quando Lucas reúne as informações sobre essa história, as pessoas se lembram, claro, foi com Jairo. Mas a Bíblia diz que naquele dia, Jairo, o chefe da sinagoga, o líder religioso, a pessoa de destaque, de boa fama, de notoriedade naquela cidade, naquele dia, a sua vida estava em profundo desespero. O chão havia sumido debaixo dos seus pés. Quando Jesus chega pela manhã ali na praia e a multidão se aglomera ao redor de Cristo, Jairo ele sai na frente de todos os demais. Ali com certeza haviam centenas de pessoas prontas a fazer um pedido a Cristo. Mas Jairo, na sua urgência, na sua pressa, ele consegue passar à frente de todos e ele faz o pedido a Jesus. E a Bíblia diz que ele suplicou que Jesus fosse até sua casa. E o verso 42 explica, verso 42 assim: pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Jairo tinha uma filha única, era a sua princesinha, era a princesinha do lar, era o seu mimo, era a coisa que ele mais amava nessa terra, era o presente de Deus, era a sua filhinha de 12 anos. Aquela filhinha que Jairo amava, aquela filhinha que Jairo paparicava, aquela filhinha que Jairo fazia tudo o que ela queria, aquela filhinha que Jairo mimava, aquela menina tão amada, a qual ele era tão grato por Deus pela vida dela. Estava agora doente, profundamente doente, uma doença muito séria. E Jairo, em seu desespero, ao saber de Jesus Cristo e ouvir do que ele tinha feito na vida de outras pessoas, Jairo então vai em busca de Jesus. E agora ele se prostra, diz a Bíblia que ele suplica. A Bíblia fala que prostrando-se aos pés de Jesus, Jairo suplica. O orgulho de Jairo estava quebrado ali. Jairo, o famoso, o notório, o importante, o líder, ali ele estava diante de um rabi sem raiz, um rabi sem nome, um rabi sem tradição, um rabi que vinha do interior, que não havia estudado com os rabinos de Jerusalém. Mas Jairo se prostra em humildade diante de Jesus Cristo, porque Jesus não era apenas um rabi, muito mais do que isso, Jesus era o Filho de Deus. E ali, prostrado, ele suplica a Jesus, implora a Jesus, roga a Jesus que possa ir até a sua casa. Ele tinha uma certeza em seu coração.
Jesus poderia resolver o seu problema. Jesus poderia dar solução. Jesus poderia dar cabo àquela morte, àquela doença, por fim à sua dor. Salvar a sua menina que estava quase morrendo. A Bíblia fala no verso 42, na parte de baixo está ali junto com o verso 43, mas já na próxima história diz assim, que é o final do verso 42, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Isso significa que Jesus atendeu o pedido. Quando nós nos prostramos diante dos pés de Cristo, quando nós suplicamos com interesse do nosso coração, com sinceridade, e o nosso pedido é sincero, é cristão, é para o bem, Jesus atende às nossas orações. A Bíblia diz que Jesus então começa a se dirigir à casa de Jairo para atender o seu pedido. E enquanto ele ia, as multidões, aquelas pessoas que estavam ali também com seus pedidos, começam a apertar a Jesus. Enquanto Jesus tenta caminhar pelas vielas daquela comunidade, daquela cidadela, as multidões o apertam, o oprimem ali cada vez mais. E o verso 43 diz assim, Lucas 8:43. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele. E eu vou parar aqui. Uma mulher. Veja agora o contraste. Nos versos anteriores, quando vai falar da história de Jairo, diz o nome. Jairo não diz o chefe da sinagoga, não diz um homem. Diz Jairo. Mas agora essa mulher é diferente. Nós não sabemos o seu nome. A Bíblia simplesmente diz uma mulher. Veja, aquela mulher, embora morasse na mesma cidade de Jairo, as pessoas não se lembravam do seu nome. Quando Lucas entrevistou, quando Lucas perguntou às pessoas, olha, naquele dia de Jairo também ocorreu outra história, não foi com uma outra pessoa? Aí as pessoas diziam, sim, teve uma mulher também que foi curada, mas qual é o nome dela? A gente não lembra direito. Era mulher que não tinha notoriedade, era mulher que não tinha fama, era mulher que não tinha status social. Aquela mulher, na verdade, fazia uma contraposição à história de Jairo. A história dela é uma história oposta à história de Jairo. Jairo conhecido, Jairo nobre, Jairo líder religioso, Jairo era lembrado décadas depois. Aquela mulher não, era uma mulher digna de ser esquecida pela história, das pessoas não lembrarem seu nome. Inclusive a Bíblia chega a dizer que aquela mulher havia gastado todo o seu dinheiro na busca de uma cura em médicos, mas não a encontrara. Veja, se aquela mulher tivesse tido alguma posse algum dia, a Bíblia não diz quanto ela tinha. Se ela tinha pouco, se ela tinha muito, se ela tinha sido rica ou não. A Bíblia não diz qual foi o montante que ela gastou. Mas o fato é, não importa o quanto ela tinha antes, quer tivesse sido muito, quer tivesse sido pouco, o fato é que agora ela não tinha nada, porque ela gastou todos os seus haveres. Então veja, enquanto Jairo era o rico, era o famoso, era o nobre, era o abastado de uma linhagem de nome reconhecida na cidade, aquela mulher era uma mulher esquecida, à margem da sociedade, uma mulher que as pessoas não lembravam o seu nome, uma mulher que tinha gastado tudo e agora estava na miséria, na busca por uma solução, uma busca humana por uma resposta ao seu problema, mas tentou na sabedoria humana, no conhecimento dos homens, na medicina da sua época, mas ninguém resolveu o seu problema. Ninguém conseguiu lhe dar a solução. Para você tentar compreender um pouco mais a condição social daquela mulher, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em outro livro. Deixe marcado Lucas, nós vamos voltar em Lucas. Mas vá em Levíticos, capítulo 15. Livro de Levíticos, lá no início da Bíblia, dentro do Pentateuco. O livro de Levíticos, capítulo 15, 25 em diante. Deixe marcado Lucas, nós vamos voltar para essa história. Mas em Levíticos 15, 25, nos diz a situação religiosa ou cerimonial daquela mulher. Veja, a Bíblia tinha uma prescrição para o que deveria acontecer em mulheres no estado como aquela mulher. Qual é o seu estado? Fluxo de sangue. Aquela mulher possuía uma sangria que não cessava. Por 12 anos, o fluxo de sangue emanava dela continuamente. Era como se fosse uma menstruação que não parasse. Todos os dias gotejasse, pingasse, saísse. Isso trazia uma debilidade física, isso trazia anemia, isso trazia problemas na sua saúde. Mas mais do que isso já é ruim o suficiente. Mas havia outros problemas, além dos problemas físicos,
havia outros problemas também que trazia aquela mulher. Levíticos 15, 25 diz assim: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver um fluxo do seu sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos diz a sua menstruação. Por todo o período que aquela sangria, que aquela hemorragia, que aquele fluxo de sangue permanecesse, por todo o tempo que permanecesse, aquela mulher era considerada cerimonialmente imunda. Isso era algo muito drástico na vida de um judeu. Serem considerados imundos era algo muito forte. Lembre-se que os leprosos eram considerados imundos. Os leprosos, quando se aproximavam de uma cidade, eles tinham que gritar às pessoas: imundo, imundo, advertindo as pessoas que ele estava chegando. Agora a Bíblia diz que uma mulher naquela condição de fluxo sanguíneo também era uma imunda. Isso a impedia de ter um contato físico com as pessoas. E veja, vivemos um período em que estamos impedidos de termos contatos físicos com as pessoas. Distanciamento social. Distanciamento social. É curioso, não é? Bem, eu estou em distanciamento social, você está em distanciamento social, mas a gente precisa às vezes sair. Eu preciso vir aqui para fazer esse culto, eu preciso às vezes na padaria, no supermercado, para trazer mantimento para dentro de casa. E dentro de casa eu estou em distanciamento social com as pessoas de fora, mas não com a minha família. Ali está minha esposa, estão os meus filhos, e a gente se beija, se abraça, se brinca. Mas aquela mulher não tinha esse privilégio. Porque a Bíblia diz no verso 26 assim: toda cama sobre que é se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a impureza de sua menstruação. Versículo 27. Quem tocar essa será imunda. Veja, aquela mulher não estava em isolamento social com os demais, mas dentro da sua família, mantendo o convívio normal. Não, aquela mulher estava no distanciamento social completo, num isolamento completo. Tudo que ela tocava era imundo, então ela era considerada pessoa imunda, e tudo que ela tocava, a cama que ela deitava era imundo, o lençol que ela se cobria era imundo, o copo que ela usava para beber água era imundo, o prato ao qual ela comia era imundo, tudo era imundo. Agora, não só o que ela era imunda, não só o que ela tocava era imundo, mas se alguém tocasse nela ou nas coisas que ela tinha tocado, essa pessoa também se transformava imunda. Então as pessoas da sua família mantinham uma distância completa dela, não tocavam nem nas coisas que ela tocavam. Isso ultrapassa o que eu e você estamos vivendo. Eu tenho um colega pastor que nesse momento, ele foi diagnosticado com o coronavírus. E ele está isolado dentro da sua própria casa. Ele separou um quarto que possui banheiro e ele está trancado nesse quarto ali sozinho. Ele tem uma esposa, ele tem 2 filhos e ele não pode ter nenhum tipo de contato com a esposa e com os filhos. Ele está como se estivesse imundo. Ele vai ter que passar isso por 10 dias. Pelo menos 10 dias ele vai ter que passar por isso. Ele vai ter que estar isolado e eu imagino a dor, o sofrimento dele. A angústia dele, a angústia de não poder abraçar. Nós estamos vendo nos telejornais os profissionais de saúde que estão dormindo em hotéis ou que pediram suas famílias que saíssem de suas casas e fossem para outros lugares. A gente vê imagens de profissionais de saúde que quando chega em casa, o filho vem abraçar e de repente a pessoa se lembra que ela não pode abraçar o filho e ela se distancia do filho e começa a chorar porque não pode abraçar o filho. Agora, quanto tempo isso vai durar? 1 semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses? É ruim demais, mas para aquela mulher eram 12 anos. 12 anos sem abraçar, 12 anos sem pegar a mão, 12 anos sem encostar com alguém, 12 anos sem sentir a pele de alguém, sem sentir o tato de alguém. 12 anos. Imunda, isolada, separada, segregada. Agora você entende porque ninguém conhecia aquela mulher. Era 12 anos que ela não convivia com ninguém daquela cidade. A Bíblia não fala se ela era casada, a Bíblia não fala se ela morava com os pais, a Bíblia não fala se ela tinha filhos. Mas se fosse casada, era 12 anos que não se deitava ao lado do marido. Se tivesse filhos, eram 12 anos que não abraçava e beijava seus filhos. Se morasse com os pais, era 12 anos sem contato com os pais dentro da mesma casa. Veja, o contraste de Jairo com aquela mulher não era só na condição social. O contraste de Jairo com aquela mulher não era só na condição financeira. O contraste de Jairo com aquela mulher não era só na notoriedade de seu nome, a ser ou não lembrado.
Mas o contraste é que os últimos 12 anos da vida de Jairo tinham sido os 12 melhores anos da sua vida. Ele amava a sua princesa, ele beijava a sua menina, eram 12 anos de alegria, de mimo, e que de repente a sua princesa, a sua menininha foi cometida a doença, e o seu chão, o chão debaixo dos seus pés sumiu, e o seu mundo desmoronou. Tudo ia bem, de uma hora para outra desmorona. Quem sabe está acontecendo isso em sua vida? Quem sabe você entrou no empreendimento e entrou em um novo negócio e estava tudo indo bem e começando a crescer e você vendo a produtividade aumentar e você começando a ver os recursos a crescer e de repente para tudo, fecha tudo, ninguém sai de casa, ninguém trabalha, fecha empresa, perde emprego e na sua vida que quem sabe nos últimos dias, nas últimas semanas, meses ou anos estava num crescente e você estava melhorando cada vez mais sua condição, de repente você se encontra agora em desespero. E conheço pessoas que não sabem o que fazer, pois não tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários e não tem dinheiro para pagar a rescisão. Se manda embora para não ficar devendo mais salários, tem que pagar a rescisão, mas não tem o dinheiro da rescisão. Se não manda embora porque não tem o dinheiro da rescisão, vai ter que continuar pagando o salário. E agora não sabe o que fazer. E os funcionários pedindo, eu preciso do meu salário. E de fato precisam. O funcionário tem que comer, tem que comprar comida. E o patrão não sabe. Estava tudo indo bem, a empresa estava crescendo, a empresa estava expandindo, estava empregando mais pessoas e de repente o chão desabou. Veio a doença, veio a pandemia e tudo que estava dando certo deu errado. E sabe, você está vivendo uma vida nesse momento como Jairo. Quem sabe você agora está em profundo desespero, não sabe encontrar solução. Eu digo, é aos pés de Cristo Jesus. Mas quem sabe a sua vida é como a daquela mulher. Quem sabe a sua vida já vem dando errado há muitos e muitos anos, há muitos e muitos meses. Você está desempregado, você está doente, você está falido. Você já vem lutando contra isso tudo e já não vem suportando. Quem sabe já há 12 anos ou mais, tudo vem dando errado em sua vida. E esse corona é só mais um problema. É só mais uma tempestade diante de tantas outras que você já vive. Veja, quem sabe tudo dava certo e de repente começou a dar errado. Quem sabe tudo já vem dando errado há muito e muito e muito tempo. Quem sabe a sua vida é como a de Jairo. Quem sabe a sua vida é como a daquela mulher. Mas a Bíblia diz que Jairo buscou resposta aos pés de Cristo. E voltando para a história, voltando para o livro de Lucas, capítulo 8, verso 44, diz assim: veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Veja, falando de Jairo, a Bíblia diz que ele se prostrou e suplicou a Jesus. A Bíblia não fala que a mulher se prostrou, mas a Bíblia fala que a mulher de forma escondida, pois ela não queria que as demais pessoas a vissem, afinal ela era uma imunda. Ela de forma escondida, ela vai por trás de Cristo. Ela tem uma fé tão grande que ela criou uma certeza no coração que se ela tocasse em qualquer parte da roupa de Cristo, ela tinha certeza que ela seria curada. Mas ela sabia que se as pessoas a vissem tocando em Cristo, Cristo seria chamado de imundo. Então, para preservar a Cristo, ela não tem coragem de chegar diante de Cristo. Ela vai por trás, sorrateiramente, escondida, no meio da multidão, quem sabe escondida por um véu, para que ninguém reconhecesse. Ela estica o seu braço. E a Bíblia diz que ela toca na orla da roupa de Cristo. Os judeus usavam uma roupa que possuía uma orla, um bordado ao final da roupa. Era como se fosse, trocando para nossos dias, a bainha da roupa. A Bíblia diz que aquela mulher tocou na parte de baixo, na orla, na bainha da roupa de Cristo. Veja, a Bíblia não diz que aquela mulher se prostrou, mas para você tocar na bainha da saia ou da calça de alguém, você precisa se agachar. Aquela mulher, para receber a sua bênção, para alcançar o seu milagre, ela precisou se prostrar, se curvar para tocar na orla da veste de Cristo. A Bíblia fala que imediatamente a sangria parou. Que milagre poderoso de Cristo Jesus. Imediatamente os seus 12 anos de sofrimento terminam quando ela com fé se curva diante de Cristo Jesus. A Bíblia fala no verso 45 assim: mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou?
Jesus sentiu naquele momento que algo diferente havia acontecido. Ele sabia, ele tinha consciência de tudo. Na sua onisciência, ele sabia de tudo que acontecia ao seu redor. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele para e diz, alguém me tocou? E Pedro acha estranho a pergunta de Cristo, quem me tocou? Como assim quem te tocou? A gente está aqui numa lata de sardinha, a rua é estreita, a multidão é grande, está todo mundo se engalfinhando, apertando, toda hora se esbarra, eu encostei em você, João encostou em você, Mateus, todo mundo está encostando no Senhor. Como assim quem te tocou? Todo mundo. Mas Jesus diz mais, ele fala assim, no verso 46, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o quê? Poder. O toque que Jesus sentiu era um toque diferente. Não era um toque dos demais, como os dos demais. As pessoas resvalavam em Cristo, as pessoas empurravam a Cristo, as pessoas esbarravam em Cristo, e nada acontecia. Mas o simples e leve toque daquela mulher, com fé, fez com que de Cristo saísse poder. Quantas e quantas pessoas se dizem cristãs e fazem parte da multidão e falam que estão caminhando com Cristo. E cantam, eu ergo as mãos, eu toco no altar, eu pego na mão de Cristo, isso e aquilo. Mas muitas vezes de Cristo não sai poder, porque não há fé em seus corações. Sabe, na Bíblia, fazer parte da multidão que acompanha Cristo não é lá grandes coisas. A Bíblia, na verdade, diz que aquela multidão era uma multidão que facilmente se voltava contra ele. Era uma multidão muito volátil. Era uma multidão que tinha uma fé muito fraca, uma multidão que queria negociar a sua fé em troca das bênçãos e dos benefícios de Cristo. A mesma multidão que por várias vezes acompanhou Jesus foi a mesma que diante de Pilatos gritou, crucificam, crucificam, crucificam. A Bíblia fala que quando Jesus vier a esse mundo, quando retornar a esse mundo para nos salvar, a Bíblia diz que Jesus irá separar os bodes dos cabritos, os salvos dos perdidos. E quando Jesus separar os salvos dos perdidos, entre os perdidos, muitos dirão, peraí, Senhor, o Senhor está errado. O Senhor me colocou no grupo dos perdidos, mas eu sou do grupo dos salvos, porque eu fiz isso em teu nome, eu fiz milagre em teu nome, eu realizei proezas em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. Haverão cristãos ou ditos cristãos que terão feito milagres em nome de Cristo, que estarão entre os perdidos. Veja, o fato de alguém ir na televisão e prometer fazer milagre não dá nenhuma garantia que aquela pessoa tem parte com Cristo Jesus. Muitos farão milagres em nome de Cristo, mas Cristo não os conhece. Mas aquela mulher se aproximou de Cristo com fé, com simplicidade e humildade de Cristo seu poder. E Cristo diz, eu não vou continuar andando, eu vou ficar parado até a pessoa que me tocou se revelar. E o verso 47 diz assim, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Ela percebeu que Cristo parou, ela percebeu que Jesus não daria continuidade se ela não se revelasse, e ela vai. E olha que interessante, a Bíblia fala, relendo o texto, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrou-se. Olha, quando ela foi receber o milagre, a Bíblia não diz claramente que ela se prostrou, mas a gente entende por inferência que ela se prostrou ou se curvou, porque ela pegou na parte de baixo da roupa de Cristo. Mas agora a Bíblia diz que na hora dela testemunhar e agradecer, ela se prostra. Oh, irmãos, quantas pessoas vão à casa de Deus, vão à igreja e pedem orações e contam suas dificuldades e falam que eu preciso de um milagre, mas quando recebem o milagre não voltam para agradecer, não dão testemunho. Aquela mulher agora ela se prostra diante de Cristo e conta a sua história de 12 anos de dor, de 12 anos de sofrimento, e testemunha à vista de todos o que havia acontecido naquele momento, a sua cura. Temos que nos prostrar para pedir, mas também temos que aprender a prostrar para agradecer. Mas alguém pode pensar assim, então quer dizer que a roupa de Cristo tinha poder? Quer dizer que a roupa de Cristo era miraculosa? No verso 48, Jesus fala assim com aquela mulher. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, a tua fé. Jesus estava deixando claro para aquelas pessoas que não foi a sua roupa que curou aquela mulher, mas foi a fé dela que se tornou um canal para a ação dele, de Jesus em sua vida.
Não é um copo de água em cima de uma televisão ou próximo ao rádio. Não é um envelope que você compra especial, ou um vidrinho com água do Jordão, ou uma areia do Monte Sinai, ou uma pedrinha de qualquer outro lugar que Cristo passou. Não são essas coisas que têm poder. Nada disso tem poder. Cristo tem o poder. E o acesso ao poder de Cristo é através da minha fé e da sua fé. Jesus usa a minha fé e a sua fé como um canal para nos dar a bênção que tanto precisamos e necessitamos. Antes, lembre-se, nós começamos essa mensagem dessa noite contando uma outra história. Iniciamos contando a história de Jairo, e a gente interrompeu a história de Jairo para contar o relato dessa mulher. Mas Jairo ainda estava ali, aguardando a sua hora, aguardando a sua vez. No livro de Lucas, capítulo 8, verso 49, a história agora retorna para Jairo. Diz assim, falava ele ainda, olha, Jesus ainda falava com a mulher estava contando o seu relato, e Jesus estava dizendo para ela que a fé dela tinha a salvo. Enquanto Jesus ainda conversava com aquela mulher, do lado de Cristo, Jairo ali estava aguardando. E aí acontece algo ali. A Bíblia diz, enquanto falava ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Jesus falava com a mulher curada, e agora Jairo do lado, observando aquilo tudo, recebe uma triste notícia. Um funcionário, um servo, alguém da sua casa chega até ele e disse, Jairo, aquilo que a gente mais temia aconteceu, Jairo. Jairo, nossos maiores medos se concretizaram. A sua filha não suportou, Jairo. Sua filha está morta. O aviso, o anúncio da morte da filha de Jairo é acompanhado de um conselho. Conselho assim, não incomodes mais o mestre. Você consegue entender o que esse conselho significava ali naquele momento? Jairo havia abandonado o seu lar ou saído de sua casa de manhã. A sua filha estava convalescendo, estava quase morrendo, estava prestes a perder a vida. A família estava reunida ao redor daquela criança, a mãe suplicando, orando ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para que restaurasse a vida da sua filha. E em vez de Jairo ficar em casa, ele foi atrás de uma promessa, ele foi atrás de uma história, ele foi atrás de um curandeiro, de um miraculoso, de alguém que ouvisse histórias de milagres. E Jairo foi em busca dessa possibilidade, do que as pessoas lhe contavam, do que esse Cristo havia feito, do que esse Jesus havia realizado. E Jairo vai até a praia em busca desse homem. A sua família fica ali, agoniada, vendo os últimos momentos, minutos e segundos daquela criança, e Jairo está longe de casa. Tudo porque Jairo acreditou em alguém que lhe contou que esse Jesus poderia ser a solução dos seus problemas. Enquanto ele estava lá buscando a Cristo, o pior aconteceu. E agora alguém chega na sua casa e diz, Jairo, não adianta mais, Jairo, tá vendo? Se você tivesse ficado em casa, você tinha aproveitado os últimos momentos. Se você tivesse ficado em casa, você tinha se despedido da sua menina. Mas você saiu, ela morreu sem a sua presença. Ela morreu abandonada por você, porque você foi atrás de uma promessa. Você foi atrás de um curandeiro. Você foi atrás de uma pessoa que você nem conhece direito. Você depositou todas as suas fichas nesse homem, toda a sua fé nesse homem, e você nem sabe quem ele é. Quem sabe ele tivesse alguma condição de salvar a sua filha. Mas ela morreu. E o servo disse, agora que ela morreu, esse homem, quem quer que ele seja, não pode fazer nada. Veja, as pessoas até acreditavam na possibilidade de que Jesus pudesse realizar um milagre e restabelecer a saúde. Mas devolver a vida? Ah, Jairo, isso é impensável. Muitas vezes na vida, neste mundo, você vai encontrar pessoas que vão pôr limitações no poder de Deus. Vai dizer assim, Deus pode já agir até esse momento, Deus pode agir até esse ponto, mas quando ultrapassa esse ponto, nem Deus resolve. Já ouviu alguém dizer isso? Ah, agora nem Deus resolve, impondo limites para o poder de Deus. E naquele dia, esse era o conselho, esquece Jairo. Você que perdeu o emprego, esquece esse Deus. Você que está com câncer, esquece esse Deus. Você que foi acometido por uma doença grave, esquece esse Deus. Você que está com coronavírus, esquece esse Deus. Esse é o conselho do mundo. O que adianta ir na igreja? O que adianta orar? O que adianta ser fiel nos dízimos e ofertas? O que adianta ler a sua Bíblia de cabo a rabo todo ano?
Pode ser que tivesse alguma valia, pode ser que esse Deus te ajude de alguma forma, pode ser que essa fé te ajude de alguma maneira, mas tudo tem limite, o mundo diz. E para a morte, esse Jesus não tem poder. Esquece esse Jesus. Abandona essa fé, essa promessa que não se concretizou, e volta para casa e vai prantear o inevitável, a perca para sempre da sua filha. Eu fico imaginando Jairo ouvindo isso e sabendo que se Jesus tivesse ido direto para sua casa, ele poderia ter encontrado a sua filha ainda viva. Ele fez de tudo para dar certo. Ele correu manhã cedo, quando a notícia se espalhou que o barco de Cristo era visto no mar. Ele correu para a praia, ele ficou na expectativa, aguardando quando Jesus desceu do barco. E todos correram para Jesus. Jairo foi mais rápido. Jairo correu primeiro, se jogou aos pés de Cristo antes de todos. Conseguiu fazer o pedido antes que qualquer pessoa. E Cristo o atendeu. Ele pediu, venha à minha casa. E Cristo disse, eu vou. Mas no meio do caminho, Jesus para atender uma mulher. Aquela mulher tinha 12 anos. Que custava esperar mais 1 hora? Ela podia suportar essa doença mais 1 hora pelo menos. Por que ela não deixou Jesus primeiro ir para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo? Depois Jesus voltava e curava ela. Mas não, ela atravessou no meio da história de Jairo, empacou a Jesus, e agora começa a contar a sua história. E o tempo perdido, aqueles minutos, aqueles segundos foram cruciais para a vida da filha de Jairo. Quem sabe se Jesus tivesse atendido ele de fato primeiro, tivesse dado tempo. Mas agora a sua filha estava morta. E Jairo ponderava que ele havia perdido os últimos minutos de vida da sua filha, porque foi atrás de uma promessa que agora não poderia se concretizar. O conselho é, esquece esse Deus, esquece essa fé, esquece esse Messias, esquece. Mas a Bíblia diz assim, verso 50, Lucas 8:50, diz assim. Mas Jesus, ouvindo isto, veja, irmão, que coisa maravilhosa. Olha a onisciência de Cristo. Lembra, ele estava conversando com a mulher contando o seu relato de 12 anos de sofrimento, e Jesus explicando para ela que não foi a sua roupa que a salvou, mas foi a fé dela. Era enquanto Jesus conversava com a mulher que a notícia chega até Jairo. E a Bíblia diz assim no verso 50, mas Jesus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Jesus conversava com a mulher, mas ouvia a conversa do servo de Jairo. E Jesus ouviu nitidamente o servo dizendo, esquece. Não incomode mais o mestre, ele não resolve mais. Jesus ouviu. Depois de tratar a mulher, tratar com ela e despedi-la em paz, agora Jesus se volta para Jairo. E a Bíblia diz nesse momento, assim, verso 50, mas Jesus ouvindo isso lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Jairo ouviu o que acabaram de falar para você. Chegou a notícia ruim, não chegou, Jairo? A pior notícia, que você mais temia, você acabou de receber, não foi? A morte da sua filha. E sabe, eu estou falando para alguém que recebeu nos últimos dias a pior notícia da sua vida até agora. A morte de ente querido, o resultado de uma doença, o aviso de ser despedido do seu emprego, a falência da sua empresa. Jesus conversa com Jairo. Jairo, eu sei o que você está sentindo agora. Eu sei que você está agora em profundo desespero. E eu sei do conselho que te deram. Falaram para você esquecer de mim. Falaram para você não mais incomodar. Porque estão dizendo na sua casa que tudo tem limite, até para o meu poder. Na sua casa estão dizendo que se eu tivesse chegado mais cedo, eu poderia ter curado a sua menina, mas agora que ela morreu, eu não mais resolvo. Agora presta atenção, Jairo. Jesus está dizendo com ele, presta atenção no que eu vou dizer. E Jesus disse, não temas, crê somente. E ela será o quê? Salva. Não temas, Jairo. Quando todo mundo disser que não adianta confiar em mim, eu digo para você, não temas. É a minha palavra contra a palavra do mundo. É a minha palavra contra todos. Todos estão dizendo que não vale a pena ter fé. Todos estão dizendo que não vale a pena seguir esse Deus. Todos estão dizendo que não vale a pena crer em Jesus. Agora eu, Jesus, estou dizendo para você, não temas.
Não tenha medo, Jairo. Eu sei que o seu coração agora está temeroso pela notícia que te impactou, que o seu chão agora de fato sumiu, que a sua vida desmoronou. Eu sei que essa é a pior notícia que você já recebeu em toda a sua história, mas preste atenção que eu estou dizendo para você: não temas. Jesus diz a você nessa noite: não temas. Não importa qual é a notícia, não importa qual é o impacto dela em sua vida, não temas. Crê somente e ela será salva. Agora Jairo não sabia o que fazer. Ou ele ouviu o conselho do servo e dos demais da sua casa, abandonava a fé, esquecia de Jesus e voltava para prantear, para abraçar sua filha morta. Ou ele acreditava em Cristo. Ou ele permitiu que o Espírito Santo tirasse todos os temores do seu coração. Ele ouvia Cristo e continuava com Cristo. A Bíblia diz no verso 51 assim, tendo chegado a casa, se eles foram para casa, é porque Jairo deu ouvido ao conselho de Cristo. Diante dos conselhos, depois de ponderar em quem eu creio no mundo, em quem eu creio nas pessoas que dizem para abandonar minha fé, ou quem eu creio no Deus. Veja, Jesus não deu nenhuma prova para Jairo do que ele dizia era verdade, a não ser o testemunho do que Jairo acabava de ver. A única coisa que Jairo poderia se apegar era no testemunho que ele acabava de presenciar. Ele acabava de ver uma mulher de 12 anos de fluxo sanguíneo sendo curada diante dos seus olhos na multidão. Era tudo o que ele tinha. Era o testemunho do que Cristo tinha feito na vida de outra pessoa. Era a única prova que ele tinha que Cristo podia fazer algo em sua vida. E Jairo crê. Jairo continuou com Cristo. E Cristo acompanha até a sua casa. O verso 51 fala assim: tendo chegado em casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, que é o fôlego de vida, voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. Amém? Imediatamente ela se levantou. Se Jairo tivesse escutado o conselho do servo, se Jairo tivesse escutado o conselho das pessoas que estavam em seu lar, que não acreditavam em Cristo, que chegaram a ponto de rir dele, quando ele disse que apenas dormia aquela menina, se Jairo tivesse dado ouvido àquelas pessoas e tivesse abandonado a sua fé, ele voltaria para casa e encontraria o corpo inerte da sua filha e nunca mais a teria em seus braços. Mas foi porque ele creu na palavra de Cristo, na promessa, na simples promessa de Cristo, que foi: não temas, crê somente. E ele creu, e a única coisa que ele teve como alicerce foi a prova do que Cristo fez na vida daquela mulher. Por isso é tão importante estudar a Bíblia. Por isso que é tão importante você conhecer as histórias da Bíblia e saber do que Cristo já fez na vida de outras pessoas. Quando você lê a Bíblia, quando você aprende os relatos miraculosos de Cristo, quando você vê pessoas tão distintas, tão diferentes uma das outras, em contextos tão completamente opostos, e Cristo sendo a resposta para cada uma delas, é a prova que Cristo é a resposta para a sua vida. Veja, a Bíblia diz que aquela menina tinha 12 anos que foi de alegria para Jairo, e a Bíblia diz que a doença da mulher foi de 12 anos de tristeza. Eu não sei o que esse momento tem sido para você. Quem sabe esse momento tem sido o fim de um período de felicidade, ou quem sabe esse momento é apenas uma continuidade de um tormento que se estende por anos. Eu não sei se você é conhecido ou se você é desconhecido. Eu não sei se você é de uma família nobre ou se você é de uma família simples. Eu não sei se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Eu não sei qual é a situação. O que eu sei é que a solução, a resposta está aos pés de Cristo Jesus. Somente aos pés de Cristo Jesus nós encontramos solução. Não no tocar da sua roupa, não num copo de água ungido por alguém que se diz pastor, mas a fé em Cristo Jesus, com o coração contrito, prostrado em humildade e com fé no Senhor. Ele poderá realizar milagres em tua vida. E quando o mundo diz: não vale a pena, abandona essa igreja, abandona essa fé, abandona esse Deus, você pode ouvir Jesus falando no seu coração através do Espírito Santo: não temas, crê somente. Nessa noite Jesus está dizendo para você que perdeu o emprego, para você que recebeu a notícia de uma doença,
para você que está com a sua firma a fechar, quase falindo, Cristo está dizendo para você assim, não temas, creia somente em mim. Não temas, porque eu posso realizar e quero realizar um milagre em sua vida. Tudo que Cristo precisa de você é fé. Não há méritos humanos nisso, é apenas fé. Crer e aceitar o senhorio de Cristo e permitir que Ele faça um milagre em sua vida. Nós vamos ouvir uma música nesse momento e eu quero convidar você a pensar e refletir muito na letra dessa música. Eu quero convidar você, enquanto essa música é cantada, entoada, que você possa agora olhar para dentro de si, ver quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades, e com o coração contrito, com os olhos fechados, se prostrar em alma diante de Cristo e falar, eu creio, Senhor, nessa noite eu ouvi a tua voz, eu creio. O mundo diz para não crer, as pessoas dizem que não vale a pena continuar nessa fé, mas eu creio porque eu tenho visto o que o Senhor tem feito na vida das pessoas, eu vejo o que o Senhor fez na Bíblia, e eu creio que o Senhor pode fazer isso em minha vida, e eu permito o teu agir em minha vida. Prostrado, humilde, em humilhação, com o coração contrito, Cristo quer agir na sua vida. Tudo que Ele precisa é da sua fé, um canal para Ele poder entrar e agir, realizar o milagre que você precisa. Quando essa música é cantada, eu convido você a pensar nisso e orar ao Senhor, porque no final eu quero orar por você.
E se Deus quer lhe conceder a paz, Jesus quer dar essa paz a você. O que você precisa fazer é, com humildade, se prostrar aos pés de Cristo, confessar os seus pecados, suplicar a Ele, crer nele e em seu poder, e Ele irá agir em sua vida. Eu não sei o que essa quarentena tem significado para você. Quem sabe é o início de uma dor após tanto tempo de alegria. Quem sabe de um período de progresso em sua vida, tudo está desmoronando. Quem sabe essa pandemia, esse isolamento é apenas mais uma gota d'água no oceano de problemas que você já tem vivido. Apenas mais uma tempestade, a sua vida tem sido vivida de tempestade em tempestades. Você nem se lembra mais qual foi a última vez que houve calmaria em sua vida. É uma luta após outra, é uma batalha após outra, e cada vez se sentindo pior e mais derrotado. E quando parece que já chegou no fundo do poço, você descobre que o fundo do poço é mais fundo ainda. Não sei qual é a sua história, qual é o contexto da sua vida, quais são as suas necessidades, mas eu sei quem é Cristo. Eu sei que Ele pode. Não há limites para o poder de Cristo. Eu sei o que Ele pode realizar. Eu vejo a história de pessoas que se entregaram a Ele. Quando eu leio a Bíblia e vejo o que Ele fez na vida de pessoas, quando eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei o que Ele pode fazer em sua vida. Por isso, se não há conselho melhor nessa noite que eu possa lhe dar é: não temas, creia em Cristo. Se prostre, suplique, clame a Ele, se agarre na barra da sua roupa como um filho na calça de um pai, mas suplique a Ele e Ele vai te ouvir. E Ele atenderá às reais necessidades da sua vida. E um milagre vai acontecer, mas você precisa crer, você precisa suplicar. Quem crê em Cristo, clame a Cristo, Cristo vai lhe atender. Quero convidar você a fechar seus olhos para juntos fazermos uma prece. Grandioso Deus, amável Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra. Vivemos um período, ó Senhor, de agonia, um período de angústia global, ó Senhor. As nações estão gemendo de dor pela morte de entes queridos. Somente em nosso país, mais de 6 mil pessoas, são 6 mil famílias chorando, pranteando ao lado do leito, ao lado de um túmulo, Senhor. Muitas delas pessoas que não puderam nem se despedir direito dos seus familiares. Pessoas que necessitam de um conforto, pessoas que necessitam de um consolo. Pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão perdendo sua renda, empresas que estão sendo fechadas, ó Senhor. Patrões que não sabem como pagar as suas dívidas, que não sabem como pagar os seus funcionários. Ó Senhor, quanta dor nesse mundo. Mas nós sabemos que não há resposta, não há solução a não ser aos pés de Cristo Jesus. Temos que fazer a nossa parte, temos que nos proteger, temos que nos precaver. Mas nada disso será a resposta certa, a solução certa, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Eu clamo nesse momento, eu suplico ao Senhor, a esse teu filho, essa tua filha que nos assiste nesse momento, que possui uma história única, com seus problemas, ó Senhor, diferente de todos os demais que nos assistem, ó Deus. Precisa de uma resposta direcionada a ela, direcionada a Ele. Eu lhe suplico humildemente, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que venha atender a oração desse coração que está contrito e prostrado diante de Ti. Nós nada merecemos, nós não temos direito de nada ao Senhor, mas pedimos em nome daquele que tudo merece, pedimos aquele em nome de Cristo Jesus. Cristo nos prometeu, quando buscássemos, encontraríamos. Quando batêssemos na porta, ela se abriria. Quando orássemos em seu nome, o Senhor nos atenderia.
E é em nome dele que nós rogamos e clamamos, porque nossa fé está 100% depositada em Cristo Jesus. Nos abençoe, nos guarde, que possamos nessa noite, ao deitarmos em nossas camas e reclinarmos a nossa cabeça em nossos travesseiros, que possamos ter a melhor noite de sono que tivemos nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, que possamos ter uma noite de sono em paz, tranquilos, na certeza que o Senhor está conduzindo as nossas vidas. Tudo ficará bem. Em nome de Jesus, clamamos. Amém.